Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, da Ordem dos Horadrim, e trago para vocês um pouco do conhecimento coletado pela Ordem. Hoje, vamos aprender um pouco sobre a Guerra Pecaminosa. Por isso, Fique um pouco e escute. está escrito que o anjo Inarius, o primeiro pai da humanidade, vagou pelo mundo em luto por séculos, após o massacre de seus companheiros anjos renegados e demônios por sua amante Lilith. Inarius observou a humanidade, nos observando enfrentar desafios e superar obstáculos. Alguns relatos sugerem que ele até mesmo favoreceu os mortais, pois nos via, ao contrário de nossos ancestrais, como nenhuma ameaça. É ainda afirmado que quando Inarius criou sua própria religião para se opor à influência do triuno, assumindo o manto do profeta, Inarius fundou um evangelho baseado nos princípios da tolerância, cooperação e unidade. Ele disseminou essa doutrina em sua Catedral da Luz, ganhando fama por sua perfeição física juvenil e espalhando a influência da igreja por meio do poder angelical de persuasão. Logo, entre eles, o triuno e a Catedral da Luz dominavam grande parte das terras do leste. Tendo estudado o assunto em grande detalhe, concluo que a fundação da Catedral da Luz por Inarius é o verdadeiro começo da Guerra Pecaminosa. Muito do que relatarei sobre a Guerra Pecaminosa e sua história foi tirada dos livros misteriosos de Callan. A identidade do autor, exceto o nome, é desconhecida, assim como o tempo exato da autoria. É minha convicção que os livros foram escritos durante a época da Guerra Pecaminosa e, posteriormente, editados e compilados por outras mãos desconhecidas. A Guerra Pecaminosa, em seu início, não foi travada em campos de batalhas físicos. Foi uma luta entre o triuno e a Catedral da Luz para reivindicar os corações e as almas da humanidade. Agentes de ambas as religiões levaram suas mensagens ao povo, construindo bases de poder, construindo também monumentos e conquistando a lealdade absoluta de suplicantes fiéis. No meio dessa batalha pelo domínio veio um único humano, Odysseus, um homem que iria quebrar o ciclo e subir não apenas para desafiar ambas as religiões, mas também trazer o fim à Guerra Pecaminosa, por meio de uma série impressionante de eventos, abalando as fundações do paraíso celestial e do inferno ardente no processo. A história de Odysseus começou em uma pequena aldeia onde ele morava com seu irmão mais novo, Mendel, e alguns amigos próximos. Foi aqui que Odysseus descobriu seu poder Nephilim. Enquanto defendia uma mulher chamada Lilia de um sacerdote que representava a Catedral da Luz, Odysseus aprendeu que era capaz de despertar os poderes de Nephilim de outras pessoas. Ele viajou de cidade em cidade, demonstrando aos outros que eles não precisavam nem do triuno e nem do profeta e sua Catedral da Luz. E conforme as habilidades de Odysseus evoluíram, também evoluíram os poderes de sua família, amigos e seguidores, que viriam a ser conhecidos como Edran, ou aqueles que viram. Enquanto perseguido tanto pelo triuno quanto pela Catedral da Luz, Odysseus cultivou seus poderes, crescendo em força dia a dia, até que suas habilidades estavam muito além das de qualquer outro ser humano. Lilia, no entanto, logo foi revelado ser ninguém menos que Lilith, a filha de Mefisto, que voltou do exílio. Foi Lilith quem despertou as habilidades de Nephilim em Odysseus. Esse era seu desejo de capacitar mortais para que eles pudessem expulsar Inarius e os agentes do inferno ardente do santuário. Mas ela estava disposta a sacrificar vidas mortais para ver este plano se desenrolar. Uma vez que sua verdadeira natureza foi revelada, Lilith partiu, embora ela retornasse no curso da guerra para atormentar Odysseus novamente.
Nesse momento, as forças do Triuno entraram em conflito repetidamente com Odysseus e seus Eldrin, e logo foi revelado que o Triuno estava sob o domínio da influência demoníaca. Odysseus declarou guerra ao Triuno, destruindo suas igrejas e dizimando seus exércitos sagrados. Observe que o mortal Odysseus ele conseguiu irromper a guerra pecaminosa. A humanidade, não anjos ou demônios, acabaria por vencer a guerra pecaminosa. Odysseus logo aprendeu sobre a Pedra do Mundo e alcançou o impensável, alterando sua sintonização para permitir que os poderes de seus Eldrin florescessem. Os Eldrin então entraram em conflito com o próprio Inarius. A batalha entre os mortais e as forças de Inarius abalou o núcleo do nosso mundo. Disse que Inarius, em perigo de perder sua batalha com Odysseus, entrou em pânico, percebendo o quão errado ele estava sobre a fraqueza da humanidade. Naquele momento, ele temeu que os mortais fossem ainda mais perigosos e abomináveis que os antigos. Foi então que o próprio Tyrael interveio. Reagindo à aparente injustiça das ações de Odysseus contra Inarius, Tyrael convocou a hoste angelical do paraíso celestial. Centenas de anjos desceram sobre o santuário. Para a surpresa de todos os presentes, no entanto, o solo explodiu quando os soldados do inferno ardente também se juntaram à batalha. Os medos de Lilith e Inarius foram realizados, enquanto o conflito eterno assolava o mundo dos homens. Odysseus liberou todo o seu poder, liberando uma quantidade aparentemente impossível de energia, conduzindo as forças do paraíso e do inferno de volta aos seus domínios e demonstrando de uma vez por todas que a humanidade realmente tinha a capacidade de alterar a estrutura do nosso universo. Odysseus percebeu que o poder que ele e seus Eldrin possuíam estava destruindo o santuário. Foi muito ganho, porém muito rápido. Ele também sentiu que estava se perdendo, que seu direito de primogenitura, Nephilim, estava consumindo sua humanidade. E ele viu naquele momento o potencial para o poder Nephilim de fazer o mesmo por toda a humanidade. E então, em um ato de pura abnegação e sacrifício, que provou sem sombra de dúvidas que alguma humanidade ainda permanecia dentro dele, Odysseus trouxe as energias furiosas de volta para si mesmo, então as liberou uma última vez. A liberação dessas energias regravou seu próprio ser. Foi sugerido nos livros de Callan que a liberação final de energia de Odysseus inundou a Pedra do Mundo, restaurando-a e, assim, privando seus seguidores de seu poder Nephilim. E foi assim que Odysseus escolheu o coração humano, ao invés da divindade, e, por fim, de sua vida, para que a humanidade pudesse sobreviver. No despertar desses eventos incríveis, só posso imaginar que o inferno ardente foi encorajado a descobrir que suas suspeitas sobre o potencial da humanidade foram provadas corretas. Quanto aos anjos, disse que o Conselho Angelis votou se a humanidade deveria viver. É relatado que Empírus voltou para exterminar nossa raça. Maltael se absteve e seu voto não foi contado, enquanto Auriel e Ithuriel votaram a nosso favor. Empírus estava confiante de que Tyrael votaria para eliminar a humanidade, e ele sabia que mesmo se a deliberação terminasse em empate, a humanidade seria erradicada. E assim coube ao arcanjo Tyrael dar o voto decisivo. Eu acredito que foi aqui que Tyrael rompeu com sua visão rígida. Ele testemunhou o ato heróico e muito humano de Odysseus e ficou fascinado com os corações mortais. Acreditando que talvez o universo não pudesse ser definido apenas por leis, Tyrael viu em nós a possibilidade de ruína completa, mas também esperança. Que nos tornemos o que muitos dos próprios anjos desejavam que fossem. E foi assim
que o Arcanjo da Justiça votou a favor de poupar a humanidade. Como o direito de existência da humanidade foi assegurado, uma trégua foi negociada entre o Conselho Angires e os Senhores do Inferno Ardente. Como condição para essa trégua, Inarius foi entregue aos demônios para mutilação e tormento eterno. Quanto aos Edren, está escrito que os anjos removeram da mente de todos as memórias desses eventos. Seus poderes de Nephilim foram esquecidos e a vida mortal voltou a ter alguma aparência de normalidade. E o que dizer de Lilith? Os relatos sugerem que no início do conflito antes do profeta, ou o profeta velado, como alguns estudiosos o chamariam mais tarde, entrar em conflito com Undician, Inarius baniu Lilith mais uma vez. Não há mais relatos de sua interferência nos assuntos dos mortais. Embora a guerra pecaminosa tenha desaparecido silenciosamente na história, é imperativo que reconheçamos sua importância, pois é uma prova do poder absoluto de todos os seres humanos carregam dentro de si. E, eu diria, é uma guerra que ecoa dentro de cada um de nós até hoje. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, há muito conhecimento para compartilhar da Ordem. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte da Ordem dos Horadrim, clique no botão inscrever-se para fazer parte da Ordem. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que este conhecimento deve alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos conhecimentos para serem compartilhados. Até a próxima vez, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.